Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Se você chegou até aqui hoje, eu acredito que não foi por acaso. Talvez você esteja passando por um momento de ansiedade, talvez o seu coração esteja pesado, talvez você só precise de um instante de paz no meio da correria do dia. Seja qual for o motivo, eu quero te dizer uma coisa antes de começarmos. Você está no lugar certo. Este canal nasceu com um único propósito: levar até você a paz que só a palavra de Deus pode oferecer. Aqui você vai encontrar orações para os mais diversos momentos da vida, ensinamentos simples sobre as Escrituras e mensagens de fé para fortalecer o seu espírito todos os dias. Se este é o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações, porque toda semana nós vamos trazer um novo encontro com Deus, através da oração. Hoje eu quero falar com você sobre um dos textos mais amados de toda a Bíblia. Um texto que atravessa gerações, que já trouxe consolo para milhões de pessoas em todo o mundo e que tem um poder especial sobre aqueles que enfrentam a ansiedade, o medo e a aflição. Eu estou falando do Salmo 91. Antes de chegarmos à oração, eu quero te ensinar com calma o que esse salmo realmente significa, versículo por versículo, porque entender a palavra é o primeiro passo para vivê-la com fé verdadeira. Muitas pessoas conhecem partes desse salmo de cor, mas poucas pararam para meditar profundamente em cada promessa que ele contém. E é exatamente isso que eu quero fazer com você agora. Com calma, com atenção, deixando que cada palavra penetre no seu coração. O Salmo 91 começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Repare bem nessas palavras. Habitar não é apenas visitar, não é apenas passar por um lugar de vez em quando. Habitar é morar, é permanecer, é fazer daquele lugar a sua casa. Quando o salmista fala em habitar no esconderijo do Altíssimo, ele está nos ensinando que a proteção de Deus não é para quem visita a fé apenas nos momentos de desespero, mas para quem faz da presença de Deus o seu lugar de morada constante. Isso significa que a paz que nós buscamos não vem de uma oração isolada, feita apenas quando a aflição aperta. Ela vem de um relacionamento diário, contínuo, sincero com Deus. E é exatamente por isso que estar aqui hoje, buscando esse momento de oração, já é um passo importante na construção desse refúgio dentro do seu coração. Pense por um instante em como é a vida de uma pessoa que mora em uma casa segura, com portas firmes e paredes sólidas, em comparação com a vida de alguém que vive exposto ao tempo, sem nenhuma proteção. A diferença não está apenas na estrutura física, está na sensação de segurança que cada um carrega no dia a dia. Quem mora protegido consegue descansar à noite, consegue trabalhar durante o dia sem o peso constante do medo. É exatamente essa segurança que o salmista descreve quando fala da sombra do Onipotente. Não é uma proteção ocasional, é uma morada permanente. O Salmo continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui nós vemos uma declaração pessoal, uma afirmação de fé feita em primeira pessoa. Não basta saber que Deus é refúgio para os outros. É preciso declarar com a própria boca que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Existe um poder especial em declarar a palavra de Deus sobre a própria vida. Quando você diz com convicção que Deus é o seu refúgio, você está renovando a sua mente. Você está lembrando o seu próprio coração de onde vem a verdadeira segurança. Refúgio é um lugar onde você se esconde quando o perigo está por perto. Fortaleza é um lugar onde você está protegido, onde nada pode te alcançar. Quando a ansiedade aperta o peito, quando os pensamentos parecem não ter fim, quando o medo do futuro tenta tomar conta da nossa mente, o convite que Deus faz é claro:
Venha para o seu refúgio. Venha para a sua fortaleza. Muitas pessoas vivem anos da sua vida tentando encontrar esse refúgio em outros lugares. Algumas buscam no trabalho, pensando que o sucesso vai trazer a paz que falta. Outras buscam em relacionamentos, esperando que outra pessoa preencha aquele vazio interior. Outras ainda buscam em distrações, em entretenimento, em qualquer coisa que silencie por alguns instantes a inquietação da alma. Algumas pessoas chegam até a buscar esse alívio em hábitos que, no fim das contas, só trazem mais vazio, mais culpa, mais inquietação. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Ela nos ensina que o verdadeiro refúgio não está em nenhum lugar fora de nós. Está na presença de Deus. É importante entender que buscar refúgio em Deus não significa fugir das responsabilidades da vida. Não significa deixar de trabalhar, de cuidar da família, de buscar soluções práticas para os problemas que enfrentamos. Significa, sim, fazer tudo isso com o coração ancorado em algo maior do que as circunstâncias. Significa enfrentar os desafios do dia a dia, sabendo que existe um sustento que vai além das nossas próprias forças. O Salmo segue dizendo que Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso é uma imagem muito forte e vale a pena entender o contexto. Na época em que esse salmo foi escrito, os passarinheiros eram caçadores que armavam armadilhas escondidas para capturar aves. Essas armadilhas eram feitas de forma que o pássaro não percebesse o perigo até estar completamente preso. A ansiedade muitas vezes age exatamente assim na nossa mente. Ela vai se instalando aos poucos, através de pequenos pensamentos negativos, pequenas preocupações que vão se acumulando, até que de repente nós nos vemos presos numa espiral de aflição, que parece não ter saída. Você já percebeu como a ansiedade raramente chega de uma vez só? Ela começa com um pensamento pequeno, um medo sobre o futuro, uma preocupação sobre dinheiro, uma insegurança sobre um relacionamento. E se esse pensamento não for entregue a Deus, ele cresce, ele se multiplica, ele traz outros pensamentos parecidos, até que a mente inteira fica tomada por uma sensação de sufocamento. É exatamente esse processo que o salmista descreve como o laço do passarinheiro, uma armadilha silenciosa que vai prendendo aos poucos. Mas a promessa de Deus é clara. Ele te livrará dessas armadilhas. Não porque você seja forte o suficiente para escapar sozinho, mas porque Ele é forte o suficiente para te libertar. E essa é uma verdade libertadora, porque muitas vezes nós tentamos lutar contra essa ansiedade com as nossas próprias forças, tentamos racionalizar, tentamos controlar cada pensamento e acabamos nos cansando ainda mais. A palavra nos convida a um caminho diferente, o caminho da entrega, o caminho de reconhecer que precisamos de um socorro que vem de fora de nós mesmos. Mais à frente o Salmo diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa passagem nos ensina que o medo pode vir em diferentes momentos e de diferentes formas. Às vezes ele vem à noite, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos e tudo parece mais pesado. Quantas pessoas conhecem bem essa sensação de deitar na cama e sentir a mente acelerar, trazendo preocupações que durante o dia pareciam controláveis, mas que à noite ganham um peso ainda maior? Às vezes o medo vem de dia, em forma de notícias ruins, de problemas inesperados, de situações que fogem do nosso controle. Mas em todos esses momentos, a promessa permanece a mesma. Aquele que habita no refúgio do Altíssimo não precisa temer. Isso não significa que problemas não vão acontecer. A vida cristã não é uma vida isenta de dificuldades. As Escrituras não prometem uma existência sem tempestades. Prometem a presença de Deus no meio delas. Significa que, no meio das dificuldades,
Existe uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente, como nos ensina o apóstolo Paulo em outra parte da Bíblia, na carta aos Filipenses. O Salmo ainda promete que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. E continua dizendo: porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, do Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois ele ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e por um bom motivo. Ele nos mostra que Deus não apenas observa de longe, ele envia cuidado ativo, proteção constante, sustento em cada passo do nosso caminho. A imagem dos anjos sustentando nas mãos é uma imagem de cuidado paternal, como um pai que segura a mão do filho pequeno para que ele não caia ao caminhar por um lugar perigoso. Quando você sentir que está tropeçando, que está cansado, que não tem mais forças para seguir, lembre-se dessa promessa. Você não caminha sozinho. O Salmo continua dizendo que pisarás sobre o leão e a víbora, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa imagem representa a autoridade sobre o perigo, sobre aquilo que normalmente causaria medo e destruição. O leão representa o perigo visível, aquele que ruge e ameaça abertamente. A serpente representa o perigo escondido, aquele que ataca de forma sutil, sem aviso. A promessa aqui é que, andando à sombra do Altíssimo, a pessoa recebe autoridade sobre os dois tipos de ameaça, tanto a visível quanto a oculta. E o Salmo termina com palavras do próprio Deus, ditas em primeira pessoa, o que torna essa parte ainda mais especial. Porquanto tão rolo amor me tem, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Com vida longa o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Repare na promessa. Com ele estarei na angústia. Deus não promete que a angústia nunca vai chegar até nós. Ele promete que, quando ela chegar, ele vai estar lá ao nosso lado, nos sustentando, nos livrando, nos dando a força que sozinhos nós não teríamos. Esse é talvez o ensinamento mais importante de todo esse salmo. A fé cristã não é uma promessa de vida sem dificuldades. É a certeza de uma presença constante no meio das dificuldades. Eu quero parar aqui um momento e falar diretamente com você sobre a ansiedade, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo convivem com ela diariamente. A ansiedade pode se manifestar de muitas formas. Pode ser aquele aperto no peito antes de dormir. Pode ser a dificuldade de respirar fundo quando os pensamentos se acumulam. Pode ser a preocupação constante com o futuro, com o que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça. Pode ser o medo de decepcionar pessoas, o medo de não dar conta das responsabilidades, o medo do que os outros vão pensar. A Bíblia não ignora esse sofrimento. Pelo contrário, ela reconhece a realidade da angústia humana em vários momentos. O próprio rei Davi, que escreveu muitos dos salmos, expressou momentos de profunda angústia e medo. Em outro salmo ele escreve: quando o meu coração se angustia, tu conheces o meu caminho. Isso nos mostra que sentir ansiedade não é falta de fé. É parte da experiência humana. O que faz a diferença é para onde nós levamos essa ansiedade. O apóstolo Pedro escreveu uma palavra muito importante sobre esse tema, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa palavra lançar carrega a ideia de jogar fora com força, de se livrar de um peso que você não consegue carregar sozinho.
não é apenas mencionar a preocupação para Deus em uma oração rápida, é entregar verdadeiramente aquele peso, deixando de tentar controlar tudo com as próprias forças. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, escreve algo muito parecido. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam apresentados a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repare que a instrução não é simplesmente parar de sentir ansiedade, através do esforço próprio, mas trazer essa ansiedade para Deus através da oração, com um coração de gratidão mesmo no meio da dificuldade. E o resultado prometido não é a ausência total de problemas, mas uma paz que guarda o coração e a mente, mesmo quando as circunstâncias continuam desafiadoras. Eu quero te contar agora uma história bíblica que eu acredito que vai tocar profundamente o seu coração, porque ela mostra que até os maiores homens de fé da Bíblia enfrentaram momentos de ansiedade, medo e desânimo profundo. Essa é a história do profeta Elias, registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Antes desse momento, Elias tinha acabado de viver um dos maiores triunfos espirituais de toda a Bíblia. Ele havia desafiado 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, e Deus havia respondido de forma poderosa, enviando fogo do céu diante de todo o povo de Israel. Foi um momento de vitória extraordinária, um momento em que a presença de Deus se manifestou de forma visível e inquestionável. Se alguém tinha motivos para estar cheio de fé e coragem, esse alguém era Elias naquele exato momento. Mas logo depois dessa vitória, alguma coisa aconteceu que pode parecer surpreendente para muitos de nós. A rainha Jezabel, furiosa com o que havia acontecido, enviou uma mensagem ameaçando matar Elias. E o texto bíblico diz que Elias, vendo isso, temeu e se levantou. E foi para salvar a sua vida. Ele fugiu para o deserto. E ali, debaixo de uma árvore, ele pediu a Deus que tirasse a sua vida, dizendo que já era o suficiente, que ele não era melhor que os seus pais. Pare e pense nisso por um instante. O mesmo homem que havia acabado de ver fogo descer do céu, o mesmo homem que havia testemunhado um dos maiores milagres de toda a história de Israel, estava agora no deserto, exausto, com medo, desejando morrer. Isso nos mostra algo muito importante. A ansiedade e o desânimo não escolhem apenas os fracos na fé. Eles podem alcançar até mesmo aqueles que acabaram de viver os maiores milagres, os maiores momentos de vitória espiritual. Muitas vezes nós pensamos que, se estivéssemos realmente fortes na fé, nunca sentiríamos medo, nunca sentiríamos ansiedade, nunca desejaríamos desistir. Mas a história de Elias nos mostra uma verdade diferente. Mesmo os maiores homens e mulheres de fé enfrentam momentos de fraqueza, de cansaço, de medo. O que importa não é nunca sentir esses momentos, mas o que fazemos com eles e, principalmente, o que Deus faz conosco nesses momentos. E é exatamente aqui que a história de Elias se torna ainda mais bonita. Deus não repreendeu Elias por sentir medo. Deus não o abandonou no deserto por causa do seu desânimo. Pelo contrário, o texto bíblico diz que um anjo tocou Elias e disse: "Levanta-te e come." E Elias olhou, e eis que à sua cabeceira havia um bolo cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Repare no cuidado prático de Deus nesse momento. Antes de qualquer repreensão, antes de qualquer grande discurso espiritual, Deus cuidou primeiro das necessidades físicas de Elias. Ele estava exausto e Deus lhe deu descanso. Ele estava com fome e Deus lhe deu comida. Isso nos ensina algo muito importante
sobre como Deus cuida de nós nos momentos de ansiedade e esgotamento, às vezes antes de uma grande revelação espiritual. O que nós mais precisamos é simplesmente descansar, comer bem, cuidar do corpo que Deus nos deu. Deus não despreza as nossas necessidades físicas, Ele as conhece e cuida delas com carinho. E o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e tocou em Elias novamente, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho é muito longo para ti. Deus, mais uma vez, supriu as suas necessidades, sabendo que ele ainda precisava de força para continuar a jornada. E fortalecido com aquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, conhecido como Horebe. Foi ali, naquela montanha, que aconteceu um dos momentos mais profundos de toda a Bíblia. Deus perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali, e Elias, ainda carregando todo o peso do medo e do desânimo, expressou a sua angústia, dizendo que ele havia sido muito zeloso pelo Senhor, mas que se sentia completamente sozinho e que estavam procurando tirar a sua vida. E então Deus disse a Elias que saísse e se pusesse no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e diante dele um grande e forte vento fendia os montes, e quebrava as penhas, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Essa é uma das passagens mais profundas de toda a Escritura. Elias esperava encontrar Deus nas manifestações poderosas, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Deus estava na voz mansa e delicada. Isso nos ensina que muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa ansiedade, nós esperamos uma resposta grandiosa, um milagre visível, uma solução imediata e espetacular. Mas Deus, com frequência, escolhe falar conosco de uma forma suave, silenciosa, íntima. Ele fala ao coração na quietude, no momento em que paramos para ouvir. Depois daquele encontro, Deus deu a Elias um novo propósito, novas instruções, um novo caminho a seguir. Ele não removeu Elias da sua missão por causa do medo que ele havia sentido. Pelo contrário, Deus restaurou Elias, fortaleceu-o e o devolveu ao seu chamado, com um propósito renovado. Isso nos mostra que os momentos de ansiedade e desânimo não são o fim da nossa história com Deus. Eles podem, na verdade, ser o caminho através do qual Deus nos restaura e nos prepara para o que ainda está por vir. Eu conto essa história porque eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Hoje, se você está passando por um momento de medo, de ansiedade, de cansaço extremo, você não está falhando na sua fé. Você está vivendo uma experiência humana que até os maiores profetas da Bíblia viveram. E assim como Deus cuidou de Elias com paciência, com alimento, com descanso e finalmente com uma palavra suave e transformadora, Deus também está disposto a cuidar de você dessa mesma forma. Hoje e agora, exatamente no ponto em que você está. Agora que entendemos um pouco mais sobre o significado profundo desse salmo, sobre o que a Bíblia ensina a respeito da ansiedade e sobre como Deus cuidou de Elias em seu momento mais difícil, eu quero te convidar a um momento de oração. Eu peço que você, se estiver em um lugar seguro para isso, feche os olhos, respire fundo, solte os ombros, deixe de lado por estes próximos minutos todas as preocupações que você carrega. Permita que esse momento seja de verdade, um encontro entre você e Deus. Vamos orar juntos. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com o coração aberto e sincero. Eu reconheço que muitas vezes eu busquei refúgio em lugares que não conseguiram me dar a paz verdadeira que eu precisava. Eu reconheço que a ansiedade tentou e ainda tenta tomar conta da minha mente, trazendo pensamentos de medo, de insegurança.
de angústia sobre o futuro. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu carreguei sozinho pesos que nunca foram para eu carregar sozinho. Assim como cuidaste de Elias no deserto, eu peço que cuides de mim agora. Que tu me des descanso onde eu estou cansado. Que tu me des força onde eu me sinto fraco. Que tu fales ao meu coração, não através de tempestades, mas através daquela voz mansa e delicada que só tu sabes usar. Hoje, Senhor, eu escolho fazer de ti o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu escolho habitar à sombra do Altíssimo, não apenas neste momento de oração, mas em cada dia da minha vida. Eu entrego a ti as minhas preocupações, os meus medos, as minhas inseguranças. Eu entrego a ti tudo aquilo que tem pesado o meu coração, tudo aquilo que tem roubado o meu sono, tudo aquilo que tem me impedido de viver em paz. Senhor, eu peço que tu me livres de toda a armadilha que tenta me prender em pensamentos negativos. Eu peço que tu acalmes a minha mente, que tu tragas paz onde havia tormento, que tu tragas luz onde havia escuridão. Eu peço que os teus anjos guardem os meus caminhos, que eles me sustentem para que eu não tropece, para que eu não caia. Eu declaro, Senhor, que tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti eu confio. Eu sei que tu estarás comigo na angústia, que tu não me deixarás sozinho, que tu me livrarás e me sustentarás em cada passo. Eu lanço sobre ti, Senhor, toda a minha ansiedade, porque eu sei que tu tens cuidado de mim. Eu também quero orar, Senhor, por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Tu conheces o nome de cada uma delas. Tu conheces a luta que cada uma está enfrentando neste momento. Alguns estão lutando contra a ansiedade, outros contra o medo do futuro, outros contra dores que ninguém mais enxerga. Eu peço, Senhor, que a tua paz alcance cada coração, que a tua presença seja sentida de forma real e poderosa na vida de cada pessoa que está aqui agora. Eu te agradeço, Senhor, por essa promessa de cuidado e proteção. Eu te agradeço por seres um Deus presente que não me observa de longe, mas que caminha ao meu lado em cada momento da minha vida. Eu te agradeço porque, mesmo quando eu não tenho forças, tu és a minha força. Mesmo quando eu não enxergo o caminho, tu és a minha luz. Que a tua paz, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou comigo agora, eu quero te convidar a deixar nos comentários a palavra paz. Eu vou ler cada comentário e quero saber que essa oração tocou o seu coração de alguma forma. Não tenha pressa. Escreva com calma e saiba que cada palavra que você deixar aqui é vista e é importante. Eu também quero te fazer um convite especial. Quando este vídeo alcançar 100 curtidas, eu vou gravar uma oração especial, dedicada a quem está enfrentando os momentos mais difíceis de ansiedade e angústia neste exato momento. Ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like e vamos juntos construir essa corrente de oração que pode alcançar muita gente que está precisando ouvir essa palavra hoje. Se você tem um pedido de oração, um motivo especial pelo qual gostaria que orássemos juntos no próximo vídeo, deixe aqui nos comentários também. Eu quero saber de onde você está assistindo, qual cidade, qual estado, qual país e qual tema você gostaria de ver aqui no canal nas próximas semanas. Esse canal está sendo construído para você e a sua opinião realmente importa para mim. Antes de encerrarmos, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. A ansiedade pode tentar te convencer de que você está sozinho, mas a palavra de Deus nos mostra o contrário. Você nunca está sozinho. Há um Deus que conhece o seu nome, que ouve a sua voz, que está disposto a estar com você em cada angústia, em cada dificuldade, em cada noite difícil. Assim como ele cuidou de Elias no deserto, ele está cuidando de você agora, mesmo que você ainda não consiga perceber isso claramente. Eu também quero te lembrar que buscar ajuda não é sinal de fraqueza.
Se a ansiedade tem afetado profundamente a sua vida, conversar com um profissional de saúde mental, junto com a sua vida de oração, pode ser um passo de sabedoria e cuidado consigo mesmo. Deus usa muitos caminhos para trazer cura e alívio, e cuidar da sua saúde emocional é também uma forma de honrar a vida que Ele te deu. Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa palavra hoje. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser exatamente o que uma pessoa precisava para encontrar um pouco de esperança no meio da sua dificuldade. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está passando por um momento difícil e que precisa saber que não está sozinho. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração, ativar o sininho de notificações e voltar sempre que precisar de um momento de paz, de fé e de oração. Toda semana eu vou trazer novos ensinamentos, novas orações, para que juntos nós possamos crescer na fé e encontrar cada vez mais esse refúgio que só Deus pode oferecer. Estamos juntos nessa caminhada. E eu acredito que Deus tem coisas maravilhosas reservadas para a sua vida. Não desista, continue confiando, continue buscando, porque a promessa do Salmo 91 é real e ela é para você, hoje, agora, exatamente onde você está. Que a paz do Senhor esteja com você agora e sempre. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.